O que são nódulos na tireoide? Nódulos tireoidianos, eles são alterações da textura da tireoide, tá? Normalmente identificados a ultrassom, mas os pacientes eles podem se queixar de algum aumento de volume da tireoide ou alguma bolinha que eles tenham percebido. Quais podem ser as causas? Bom, não existe uma causa bem estabelecida para o nódulo tireoidiano. Alguns nódulos eles podem ser o bócio, né, que é o aumento volumétrico da tireoide, ou outros nódulos eles podem ser a manifestação do câncer de tireoide. Quais sintomas? O paciente ele pode se queixar de uma bolinha no pescoço, ou algum sintoma dito compressivo, como engasgo, ao engolir, ou então falta de ar quando ele se deita. É sempre maligno? Não, a grande maioria dos nódulos tireoidianos não é maligno. Apenas uma pequena porcentagem dos nódulos tireoidianos é suspeito para câncer de tireoide ou confirma câncer de tireoide. A grande maioria dos nódulos são apenas alterações da textura da tireoide ou da estrutura da tireoide que não significam aumento de risco de câncer tireoidiano. Quando você tem uma tireoide muito volumosa, com muitos nódulos, eventualmente você pode ter algum foco de câncer de tireoide a mais, mas isso não é obrigatório. Como é o diagnóstico? O nódulo de tireoide pode ser diagnosticado pela queixa do paciente, então o paciente se queixa de um nódulo no pescoço, um nódulo na tireoide, que vai ser avaliado pelo médico, mas na grande maioria dos pacientes acaba sendo diagnosticado por ultrassom. Então, ultrassom solicitado pelo clínico geral, pelo cardiologista, pelo endocrinologista, ou eventualmente pelo ginecologista, encaminhado para o cirurgião de cabeça do pescoço avaliar, e dependendo do aspecto ultrassonográfico do nódulo, indicamos uma punção quando há risco aumentado de câncer de tireoide. A partir daí, do resultado da punção, se você tiver um risco suspeito ou que confirme câncer de tireoide, indicar um tratamento adequado, como por exemplo cirurgia. Qual é o tratamento? Depende. O tratamento do nódulo de tireoide, se você tem suspeita ou confirmação de câncer de tireoide, é cirurgia. Se você tem um bócio volumoso com efeito compressivo, também é cirurgia. Dependendo do tamanho do nódulo, se ele for pequeno, nem sempre a gente opera e muitas vezes a gente indica acompanhamento ultrassonográfico somente. Em qual faixa etária é mais comum? Os nódulos tireoidianos eles acontecem mais comumente em mulheres a partir dos 40 anos, mas à medida que a idade avança, aumenta a prevalência de nódulos na população em geral. Tem relação com o hipotireoidismo? Não obrigatoriamente. Os nódulos tireoidianos eles podem estar relacionados com função normal ou com alteração da função da tireoide, tanto para hipertireoidismo, como um excesso de função, como para hipotireoidismo, que é o decréscimo da função tireoidiana. Tem cura? Não, na verdade os nódulos eles não curam espontaneamente, eles não regridem espontaneamente. Para nódulos que têm indicação cirúrgica, a gente indica cirurgia. Para nódulos que não têm indicação cirúrgica, a gente acaba fazendo um acompanhamento ultrassonográfico para o paciente e quando você tem alguma alteração de crescimento ou desenvolvimento de alterações de imagem, você indica cirurgia. A cirurgia é sempre necessária? Não, a cirurgia não é sempre necessária. Quando você tem suspeita ou confirmação de câncer de tireoide, normalmente se indica cirurgia. Quando você tem algum nódulo com efeito compressivo, também. Mas outros nódulos não é obrigatório indicação de cirurgia.